Bom dia, pessoal. Tudo bem? Mais um dia, mais uma live, né? Estamos começando. Hoje é dia 4 de 4, né? É sexta-feira, né? E estamos aqui, né, para trazer uma mensagem de esperança, de fé, de coragem, né? Nós sabemos que o mundo está aí, né? Como a gente está vendo, né? Muitas autoridades tomando decisões, de nações, né, com planos e, na verdade, o mundo, como sempre, né, seguindo as suas regras, seus pensamentos, né, mas aqui nós estamos para trazer a mensagem de Cristo, né, contra os sintomas de gripe, a mensagem de Deus e até mesmo alergia. E é uma mensagem de esperança, de fé, de coragem, né? Nós, nós sabemos que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Embora pessoas queiram consertar o mundo, né? Tem pessoas que têm essa pretensão, né? Consertar o mundo, né? Eu, de certa forma, na época que eu era ignorante, né? Que eu não tinha muito conhecimento da palavra, talvez eu até pensava parecido, né? Mas à medida que a gente vai descobrindo, vai se aprofundando nos mistérios de Deus, né? Não é um processo tão rápido, né? Ele é demorado, é lento. Talvez agora nesses últimos tempos, né? Antes da vinda de Cristo, né? Deus tem apressado, né? Nós sentimos que Deus apressou sim, né? Eu não vou afirmar que as coisas de Deus é um processo muito demorado, não. Ultimamente Deus tem apressado, né? E a pessoa ela começa a entender, né? Ter conhecimento das coisas de Deus, né? E ela se dá conta, né? Que o mundo, né? Jaz no maligno, né? E, e Jesus pagou o preço, né? E eu agora estava vendo um vídeo que é postado, volta e meia a gente acompanha aí, é um ministério, né? Um pastor, talvez, e um ministério, eles trabalham para resgatar pessoas escravizadas no país, eu não sei se é no Paquistão, é um país, né? Eu até não me, não me detive muito para saber os detalhes dos vídeos, né? E E ele chega numa aldeia, num local lá, né? Pessoas que estão escravizadas, famílias escravizadas, né? E trabalha o pai, trabalha os filhos, né? E ele vem lá com o valor, o dinheiro, né? E compra a liberdade das pessoas. A pessoa é liberta, né? Da escravidão. E isso ainda funciona no mundo, né? Mas isso exemplifica bem, né? O estado que nós estava, né? Assim, de alguma maneira se aproxima muito com a libertação dos cristãos. Uma época nós éramos escravo, né? De Satanás.
Nós tinha lá uma dívida, né? Uma conta aberta. E Jesus pagou essa conta, né? Jesus pagou essa conta. E tem pessoas que não sabem. Então, por isso que nós estamos aqui, né? Trazendo lives e mensagens, né? Para as pessoas se acordar. De repente, tu tá aí escravizado, tu tá aí, né? Maldição, né? Doença, dívida, problemas. A tua dívida com Satanás, né? E de repente tu não sabe, tu não tem consciência que um pagou a tua conta. Agora tu precisa aceitá-lo, tu precisa seguir os conselhos dele, né? Os ensinos dele. Nosso mestre Jesus, né? Então, lá naquele país onde estão pagando, né, libertando pessoas, de certa forma é bem próximo da nossa realidade, né? Mas aí nós botamos hoje o nome da live, né? Relacionado com Marta e Maria, né? E tem a ver, né? Marta e Maria, né? É uma mensagem que eu acho que os cristãos estão muito, muitas mensagens devem ter ouvido já, né? A respeito de Marta e Maria. E ela demonstra bem a realidade do cristão, né? Demonstra bem a realidade do mundo espiritual, né? Pessoas atarefadas, preocupadas, pessoas envoltas em problemas, em preocupações, né? Seguindo o exemplo de Marta, né? Jesus ali na casa dela e ela preocupada em lavar prato, preocupada em varrer a casa, preocupada com isso, com aquilo, né? De certa forma, o diabo, né? Satanás, tentando afastar ela de Jesus, né? É o que acontece, né? Depende da nossa live, da nossa mensagem. Alguns, eles dão crédito, alguns prestam atenção, alguns assimilam, alguns são transformados e outros não. Estão muito ocupados, muito atarefados, muito voltados para as coisas do mundo, né? O Biden, o Putin, com o Trump, né? Com a Polônia, com a Ucrânia, com o dólar, com o Bolsonaro, né? Gente que perde o sono com o Bolsonaro, entendeu? É, né? Estão no mundo. Quando a pessoa está no mundo, ela tem esse tipo de preocupação, né? Mas Jesus veio, né? Para resgatar, para libertar, para curar, né? Quando Jesus se aproximava, né? Lá de Betânia, né? Aí as irmãs Marta e Maria estavam de luto, né? O irmão morreu e, e Jesus sabendo, né, que ele tinha morrido. E Jesus foi cobrado. Não, mas mestre, nós te avisamos, se tu tivesse vindo, ia dar tempo, ele não ia morrer, né? Mas ele, de propósito, ele esperou mais,
porque ele queria, né, fazer um grande milagre, né, mostrar o seu poder, né? E, e foi o que aconteceu, né? Lázaro foi liberto, foi removido daquela cova, né? E, e os judeus mesmo se espantaram. E agora, o que eles vão fazer? Esse homem, né? O poder dele, etc e tal, né? De repente vai vir os romanos, vão tomar todo o poder nosso aí e tal. E eles já prevendo, já, né? Planejando, talvez, começaram a planejar a morte de Jesus, né? Porque era muito grande a manifestação de poder através de Jesus, né? Então, né? Nós estamos aqui para alertar as pessoas, para fazer as pessoas entenderem, né, que nos últimos tempos da igreja, né, não resta muito tempo, pessoal, né? Essa história de que eu vou pensar, eu vou refletir, né, eu vou analisar, né, se eu sigo a Jesus, se realmente me interessa, se é importante, né? Nós estamos no limiar, né, do arrebatamento da igreja, né? E depois, né? Aí, depois, qual é que vai ser o nosso trunfo, né? O que nós vamos ter para oferecer para Deus, né? Depois do rapto, nós perder o rapto, nós perder essa oportunidade, né, que Deus está dando, né? Ficar aí, né? O reino do anticristo, né? O surgimento da besta e todo o processo, né, que vai haver nesse tempo aí, né? A perseguição aos que ficarem, a marca da besta, né? Nós cremos que alguns, alguns, alguns povos, né? Principalmente o povo muçulmano, né? A redenção deles vai se dar nesse tempo aí, né? Eles vão rejeitar a marca da besta, vão ser martirizados, vão perder a vida, né? E vão herdar a salvação, né? Hoje, tu falar de Jesus para um muçulmano, meu Deus, eles não querem. Eu tenho um amigo meu e ele é muçulmano, né? Descendente de muçulmano. E não sei de que país, acho que da Palestina, do Líbano, não sei. E é um amigo nosso. Um tempo atrás nós tínhamos comércio na costa do Rio Uruguai, volta e meia ele aparecia. E eu comprava dele também, coisas assim, né? E a gente queria bem, um amigo nosso, o filho dele também, amigo do meu irmão, meu amigo também. E algum tempo atrás, agora, há poucos dias, eu sentado dentro do carro, né, olhando ele uma certa distância, parece que ele não me viu ou me ignorou. E lá pelas tantas ele estava cruzando perto do carro, eu chamei ele, mas, né, aí ele... Mas a gente sabe, né? A gente sabe que, de repente, o zum aí, né? O fulano tá falando de Jesus, o fulano tá isso, ele virou, né? Faz parte da seita do Jesus
E as pessoas, de repente, se afastam, né? Não querem saber. Querem saber de Jesus. Esse Jesus aí, né? Falso profeta. O Maomé ensinou correto, né? O Alcorão é um livro sagrado, a Bíblia é meio, né? E estamos nessa aí, né? Mas naquele dia, depois do rapto da igreja, né? Já imediatamente após o rapto da igreja, o ambiente vai mudar, né? O Espírito Santo vai se retirar, vai ser outro ambiente, né? E aí Deus vai provar quem é né? E aí aquele que é fiel e verdadeiro, que faz parte aí dos muçulmanos, da seita do Buda, né? Enfim, essas religiões aí que tem multidões, né? Os hinduístas, os shintoístas, sabe? Então aí eles vão ser provados, né? Eles vão ver o ambiente, eles vão ver a, as manifestações, né, do novo reino. Não pode comprar, não pode vender se não tem a marca. Pessoal, não pensa que as coisas não estão se preparando, está tudo sendo preparado. Essa história, tu chega no supermercado, tu quer o CPF, tu faz parte do clube, isso é tudo preparação. Faz parte do clube. Sim, sim. Eu às vezes compro e tem alguma oferta, né? Para quem faz parte do clube, daí eu digo, não, faço parte, sim. Dou lá meu CPF. É tudo preparação, pessoal. Naquele dia, se tu não tem a marquinha, tu não vai comprar. Entendeu, pessoal? Código de barra, isso aí é coisa do passado. Agora tem né, tem aquele outro código, né? E tá tudo se preparando. Tudo se preparando. O sistema de vigilância já está tudo armado no Japão, na China. Na China é incrível, né? Tu sai na rua, os monitores ali, as câmeras, identificando quem está passando e tal. Né? Faz a leitura da fisionomia da pessoa, já sai lá o nome da pessoa. Se a pessoa tem alguma dívida, algum problema na justiça, já acusa. Né? Isso no mundo todo vai haver. Agora na minha cidade já estão botando câmeras. Né? Os computadores já tem programas onde é que o fulano compra, onde ele. Qual é o consumo mensal dele. Tudo está sendo, né? Os cartão hoje ninguém usa mais dinheiro praticamente. Aí de repente lá naquele tempo vai haver o cartão. O cara vai poder comprar, vai poder negociar tudo com a marquinha, né? Depende, vai ser na mão, vai ser na testa, né? E nesse tempo Deus vai provar, né? Em Apocalipse está lá escrito, né? Quando Pedro, né? Pedro não, João, na ilha de Patmos teve a revelação, né? Ele conta
O texto diz assim: e esses quem são? Ele vendo, né, a, o mundo espiritual, os olhos dele foram abertos, e ele começou a ver o céu, coisas do um plano celestial, né? E aí ele falando com um anjo, vamos dizer, né? E esses quem são? Essa multidão, da onde? E aí o anjo respondeu: esses são aqueles que branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. No período da grande tribulação, aqueles que foram martirizados, aqueles que perderam a vida, né? Não aceitando a marca da besta. Entendeu, pessoal? A gente ri, mas a coisa é séria, né? Os muçulmanos vão optar por perder a vida, sim. Eles vão se lembrar, mas os crentes, aqueles que falavam de Jesus e tudo mais, que ia vir uma mágica, que ia acontecer tal coisa, vai abrir. Os olhos dele vão abrir, porque a memória não muda, pessoal. Né? A memória é uma coisa, é um instrumento que Deus deu para nós, né? Que não podemos mudar a memória. A memória lembra de fatos, de exemplos, de coisas, né? Durante a vida a pessoa vai acumulando na memória, né? E a memória é fiel. A pessoa vai se lembrar, é a memória dela. Ninguém vai falar, ela vai se lembrar. Mas os crentes, os evangélicos, aqueles que nós perseguia, eles falavam que ia acontecer isso e tal, e está acontecendo. E está acontecendo. Entendeu, pessoal? Tem muito missionário, homem de Deus, meu Deus, nós temos que evangelizar os muçulmanos. Calma, faça a tua parte. Se puder, evangeliza sim, né? Como a Bíblia diz, os bispos, né? Algum que outro vai, talvez aceitar Jesus, né? Vai, o coração dele, de repente, Deus vai permitir que ele tome essa decisão, ele vai fazer parte da primeira leva, né? Vamos dizer, né? A primeira leva, o salvo em Cristo Jesus. Agora, os demais, né? Vão ficar lá na época do anticristo, né? Porque a consciência, né? O muçulmano tem consciência, ele vai pensar, puxa vida, se eles falavam e hoje está acontecendo, então é verdade, né? Mas é isso, né, pessoal? Marta e Maria, né? Marta, preocupado com limpeza, com faxina, né, com detalhes. E Maria interessada em ouvir Jesus. Entendeu, pessoal? É mais ou menos o que acontece no mundo. Né? É isso aí, né? Vamos encerrar, né? As lives muito extensas eu acho que não são muito produtivas. Temos que ficar com a boa parte, né? Seguir o exemplo de Maria, né? Não tá atribulado aí com os problemas do mundo, com o Trump, com taxa disso, daquilo, né? Preocupado com o nosso estado espiritual, né?
Hoje até nem fiz a oração que geralmente eu faço, né? Pedindo misericórdia sempre a Deus pelas nossas falhas, né? Muitas vezes nós temos erros, falhas, precisamos nos corrigir, né? E deixando o mundo, né? Focando naquilo que realmente é importante, né? Então é isso aí, né? Vamos encerrar, né? E que o Espírito Santo faça a obra, né? Usando o pastor, o obreiro, o pregador, as lives, usando os instrumentos que estão aí, né? Hoje tem muitas possibilidades da pessoa se deparar com a mensagem de Cristo, né? Existem cursos, existem seminários. Inclusive eu recomendo aí o seminário IBE, né? Eles têm o curso EAD, né? À distância, né? Com apostila, com vídeos, com material, né? De apoio. E eu acho que é interessante a pessoa fazer um seminário, né? Estudar a palavra de Deus, ter um contato ali com professores, com pessoas, né? Que têm propósitos comuns, enfim. O seminário IBE, né? Pode procurar na internet, IBE, Instituto Bíblico Esperança, né? Tem outros seminários também que possivelmente são bons, mas esse eu falo porque eu estudei ali, né? É um seminário íntegro, né? Desde a fundação dele, né? Ele surgiu com um missionário Nils Taranger, que veio da Suécia ao Brasil, ele e sua esposa, né? E era primeiro um lar para atender meninos de baixa renda, assim, crianças, né? E depois se transformou num seminário, né? Então é isso aí, né, pessoal? Vamos encerrar. E procure na internet, né? Faz uma pesquisa aí. Instituto Bíblico Esperança, Porto Alegre, né? Certo? Vamos encerrar, né? E os preços também são bem atrativos, né? O IBS sempre foi assim voltado para, né? Para auxiliar, para ajudar, enfim, né? Vai ter apoio, respaldo de professores também, né? Vamos dizer que teoricamente a base bíblica é correta, né? Não tem aquelas crenças que a Bíblia fala muito em falsas doutrinas, né? Existe, de repente, igrejas que dão uma pequena distorcida, né? Segundo a visão de um ou outro, né? Mas o seminário IBE, teoricamente, né? Falando, é bem correto, enfim. E junto com a tua oração vai ser uma bênção, né, pessoal? Certo? Vamos encerrar. Que o Espírito Santo te ajude, te dê força, graça, sabedoria. Peço em nome de Jesus. Amém. Valeu, pessoal.